ela venha falar nossos corações nessa manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós iremos falar hoje sobre a semente e os espinhos. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 22. E aqui diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui, se a gente ler todo, vai falar sobre aquela parábola da semente que cai nas pedras, né? Os espinhos. E muitas vezes a gente se frustra, né, ao dar o estudo bíblico, né, a pregar a palavra de Deus, e a gente pensa assim: mas fulano não se converte, né, fulano tem um coração duro, né, tal. Mas o nosso papel é pregar, né? Nosso papel é evangelizar. O papel de colher é do Espírito Santo. Mas tem esse empecilho aqui, que é essa questão dos espinhos. E Jesus aqui vai citar vários tipos de espinhos que a gente encontra no caminho. Por exemplo, as preocupações da vida são um tipo de espinho, né? Que vamos abrir Mateus aí, capítulo 4, versículo 19. Vou deixar Mateus aberto aí no capítulo que a gente vai usar muito. Marcos capítulo 4, versículo 19. Marcos capítulo 4, versículo 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Ou seja, quando a gente conhece a palavra de Deus, não é só para as pessoas que a gente prega, não. A gente pensa que o solo infrutífero ou a semente que cai no espinho são as pessoas que a gente evangeliza. Mas não, isso tira para nós também. Nós vamos falar em particular hoje com relação a gente aqui da igreja, né? Muitas vezes a gente aceita a palavra, a gente vem para a igreja, né? A gente começa a seguir Jesus, mas os cuidados do mundo, as coisas que o mundo oferece, as preocupações da vida, né? As ambições que a gente tem no coração, porque todo mundo tem ambição, né? Tem ambição saudável e tem ambição que não é saudável. Mas até a ambição saudável, nos tempos que a gente vive hoje, né? De corre-corre, de dificuldades, atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então, o fato às vezes de você querer ter uma casa melhor, de querer ter um carro bom, de ter algo melhor, e você ter que lutar para adquirir aquele algo, não deixa de ser um cuidado da vida. Aí você tá se ocupando para ter aquilo ali. E às vezes não é uma coisa que seja, vamos dizer assim, essencial. Você pode passar sem aquilo. Mas às vezes por causa do ciclo de pessoas que você vive, né, as amizades que você tem, os lugares que você frequenta, influenciam sua mente a você querer ter aquilo que aqueles têm e que você às vezes não tem. E aí você vai correr atrás de ter aquelas coisas. E ao estar correndo atrás de ter aquelas coisas, você vai sacrificar alguma coisa para poder você ter aquilo. E o que a gente vai sacrificar? As primeiras saúde, porque a gente vai trabalhar de forma exagerada para ganhar mais dinheiro para conseguir aquilo. E em segundo lugar, o tempo que a gente teria para estar se dedicando à palavra de Deus, ou à oração, ou à meditação, né? Ou à contemplação da natureza. Então, por isso que o salmista diz que a vaidade é correr atrás do vento. Porque você nunca vai alcançar o vento, né? O vento vai estar sempre um passo na sua frente, né? Soprando em outra direção. Passa por você aqui, você vai querer pegar ele, mas você vai conseguir. Porque o tempo passa rápido. E o dia que a gente tem para viver é o hoje. Por isso que chama o presente, né? É um presente, o hoje. O amanhã não nos pertence. O passado não tem como você voltar, né? Para você pode até lembrar na mente com saudade, mas não tem como você entrar numa porta e sair lá para curtir de novo aqueles momentos gostosos que você passou com a família, com um amigo, com alguma coisa. Então o que lhe sobra para viver com Deus é o hoje. E aí como é que você vai viver com Deus hoje se você hoje tem tanta coisa para fazer? O hoje. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar às vezes da casa ou pagar uma conta. Então, onde é que vai sobrar o tempo para você orar, o tempo para você se estudar, para você dar um curso bíblico? Então, veja como essa questão da semente, dos espinhos,
isso pega na gente também, não pega só naqueles que estão lá fora, que escutam a palavra e às vezes não se convertem por causa dos cuidados do mundo. Porque nós mesmos estamos convertidos, os cuidados do mundo podem nos atrapalhar a nos dedicarmos a ter um relacionamento com Deus. E hoje a gente, mais do que nunca, a gente precisa, não é de um relacionamento religioso com Deus, ou seja, de estar na igreja, nos eventos da igreja, não. A gente precisa mais do que nunca ter um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus, nesses tempos que a gente está vivendo. Um tempo onde a depressão está aumentando, a solidão está aumentando, a individualidade está aumentando, né? Ninguém mais se visita, ninguém mais se vê, por quê? Por causa da correria do tempo. Então, hoje você tem que fazer de Jesus o seu melhor amigo, porque às vezes vai sobrar ele para você contar. Aí se você não tem nem tempo para contar com Jesus, porque o tempo que você tem, você está correndo atrás das coisas que você acha que vai trazer felicidade nesse mundo, aí você vai entrar numa depressão e você vai perder até as coisas desse mundo e até as coisas do mundo por vir, né? Então essa questão dos cuidados aí, quando eu falo cuidado da vida, tem a ver com essa questão também de você dar preocupação a coisas que são fúteis, que você não vai morrer sem, ou não vai morrer porque não tem aquilo ali, entendeu? Você passa muito bem sem aquilo. A outra coisa, a fascinação pelas riquezas, está lá em Mateus capítulo 13, versículo 22. Não, Lucas, a gente já leu o Mateus 13, vamos para Lucas capítulo 12, versículo 18. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Aqui está falando daquela passagem do cara que quer aumentar o celeiro, né, para botar mais coisa dentro, e depois nos textos mais embaixo diz: louco, não saberá, né, que hoje, né, perderá a tua alma. Então a gente às vezes está correndo tanto atrás de ter, né, e esquece de ser, né? A gente precisa ser mais do que ter, porque na realidade a gente não tem as coisas, a gente só está, vamos dizer, de aluguel. A nossa casa a gente pensa que é nossa, mas na realidade a gente está nem passando um aluguel. A gente paga o IPTU, a gente paga a luz, a gente paga a água, a gente paga tudo que a gente usa na casa a gente paga. Então, e quando a gente morre, a casa a gente não leva, né? E vai ficar para quem herdar, e às vezes quem herda nem fica lá dentro, às vezes vende para outra pessoa. Então na realidade a casa nem é nossa aí, é só um período, né, que a gente está passando nela. E nessa questão aqui do texto, a gente corre muito atrás de ter, né? Mas a gente esquece de correr para ser. A gente precisa ser alguém, né? Ser uma pessoa que as pessoas respeitam, que as pessoas admiram, né? Que Deus acima de tudo ama, que Deus acima de tudo admira também, porque Deus tem que nos admirar e sentir orgulho da gente como filho dele, para que a gente um dia esteja no céu, né? Para que um dia nos leve para morar lá. Então, hoje a gente vive um tempo que a gente precisa mais do que nunca estar tendo um relacionamento com a palavra, para não ser enganado pelas coisas que vão surgir, que já estão surgindo, né, as heresias por aí, e a amizade com Jesus. Então, enquanto muitos estão às vezes perdendo tempo ali no celular, né, mexendo em Facebook, Instagram, né, e outras coisas, e outros estão ali bitolados na igreja. Não que eu esteja dizendo que seja importante vir para a igreja, é importante. Mas a gente não pode ficar só bitolado em serviços da igreja e não viver para Deus fora da igreja. Porque o que vai pesar para Deus é o que você é fora da igreja. Como você trata seu vizinho, como você trata seu amigo, como você trata as pessoas, como é que você trata uma pessoa que erra, como é que você usa de misericórdia com aquele camarada ali que está na pior. Então é aí que é mostrado o que é ser cristão. É aí que é mostrado os cuidados que você tem pela palavra. Quando Jesus fala lá, estive preso e foste me ver, estava nu, né, e fosse me vestir, e me vestiste, estava com fome e deste de comer. Ele nunca ficou preso para a gente visitar, né, assim, ele nunca ficou sem roupa para a gente dar roupa aí. Mas ele está dizendo que quando a gente faz um desses meus pequeninos irmãos, aí ele está fazendo. Então, o cristianismo verdadeiro para Deus é como você trata o seu semelhante.
É como você trata o seu irmão, como você trata o ser humano. E às vezes o diabo ele quer às vezes trocar isso. E quer botar a gente para viver dentro de uma igreja, de quatro paredes, repetindo a liturgia, né, do que a gente faz, nos cultos. Mas na hora que a gente bota o pé lá fora, a gente esquece tudo que eu vi aqui dentro. E na hora de praticar o que a gente leu, o que a gente ouviu, o que a gente cantou, a gente não pratica. Porque já está consumido de estresse, consumido de cansaço, de tanta coisa, de decepção, de tanta coisa que passou, que acaba descontando no que está lá fora, que não tem nada a ver. E aí a gente dá um mau testemunho e acaba sendo uma pedra de tropeço. Em vez de trazer, né, a gente faz afastar. Né? Outro ponto aqui com relação aos espinhos, o que sufoca também. Tem exemplos de pessoas também que sufocaram a semente. Temos aqui a história de Demas. Vamos ver, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo capítulo 4. Porque Demas... 2 Timóteo quanto? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito e para a Damácia. Então está falando que Tito abandonou a mensagem por causa das coisas do mundo. Né? Tito é o exemplo, Demas é o exemplo de uma pessoa que deixou a semente ser sufocada pelos cuidados da vida, pelos cuidados do mundo. Outra pessoa aqui que deixou também foi Ló. Né? Ló foi, vamos ler aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Aí está dizendo aqui: levantou-se Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era tão bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Então aqui mostra a parte em que Ló foi ambicioso e acabou escolhendo se separar de Abraão, né? Porque estavam tendo contenda entre os trabalhadores, né? De um com o outro. E aí ele escolheu o lado bonito, né? Escolheu estar lá em Sodoma e Gomorra, né? E por ter escolhido estar nesse local, qual foi a consequência que ele passou? Por causa da ambição dele de estar num lugar bom, das terras eram férteis e aquilo mais, ele não olhou o tipo de influência que as filhas iam ter morando naquele lugar. Ele olhou para o conforto que ele ia ter, para a prosperidade que ele ia ter, mas ele não olhou para as consequências que a família dele ia sofrer por morar num lugar daquele, com pessoas daquele tipo. E aí o que aconteceu? Deus veio depois de destruir Sodoma e Gomorra, tirou ele de lá. A mulher dele ficou tão pegada às riquezas que olhou para trás e virou a estátua de sal. As duas filhas que ele tinha ficou a mente tão pervertida de tanto ver homem ter relação com mulher lá de Sodoma e Gomorra, que foi o que elas fizeram: embebedaram o próprio pai e engravidaram do próprio pai. Você vê como ficou, né? Pessoas que elas acreditavam em Deus e tudo, que eram servos de Deus, mas elas embebedaram o pai e ficaram grávidas. Por quê? Porque não tinham homens mais para poder ter relação, porque tinha sido tudo destruído ali em Sodoma. Ao invés de ter paciência de depois se mudar para uma outra terra, procurar outras pessoas que queriam encontrar, não, elas estavam tão pervertidas na sua cabeça que elas embebedaram o pai e engravidaram do próprio pai. Então a consequência de Ló foi trágica, porque ele preferiu o conforto, ele preferiu a prosperidade, e aí colheu o quê? As consequências com a filha, quer dizer, virou o pai dos próprios netos, né? Virou o pai dos netos, né? Porque os filhos que nasceram dele eram ser filho e neto, por causa que é filho das filhas, né? Então que a gente venha ter isso em mente, né? E lembrar que quando a Bíblia fala nessa questão de semente, semear, nós também ainda continuamos sendo sementes, né? E a gente não germinou ainda, a gente tem que germinar e dar frutos, né? Mas primeiro, antes de germinar, a gente tem que estar ligado, né, à videira, que é Jesus, né? Nunca esqueça que Jesus é a videira. A igreja não é a videira é Jesus, né? A gente não pode confundir religiosidade com espiritualidade. Às vezes você está na igreja, fica para os cultos e tal,
mas não está buscando Jesus em casa, não está buscando ter relacionamento pessoal com Ele. E o que vai levar você para o céu é o relacionamento com Jesus, né? É por isso que muitas vezes as pessoas abandonam a igreja, porque deixam de ter relacionamento com Jesus e se aborrecem com os irmãos que acabam convivendo, que são pessoas falhas, né, e pecadores. Então, quando você tira os olhos de Jesus e começa a olhar só para os do lado ali, você vai se decepcionar, porque a gente é tudo carne pura, tudo pecador, não é verdade? Então, quando a gente olha para Jesus, a gente começa a olhar para as pessoas do nosso lado como pessoas pecadoras igual a nós, sujeitas a erros igual a nós, e aí não tem por que a gente se zangar com a igreja no sentido doutrinário ou no sentido de servir, né? Porque Deus e Jesus e o Espírito Santo tem nada a ver com os erros que os irmãos cometem na igreja, né? Mas a gente só vai entender isso se a gente estiver ligado a eles três, né? Está ligado em ir para comunhão com eles e com a palavra que eles deixou. Senão a gente acaba também deixando a igreja, deixando os caminhos de Deus e vamos sufocar a semente nos espinhos que são os cuidados dessas coisas, né? Que Deus vai nos abençoar e possamos sair daqui, né, com esse desejo de buscar mais amizade com Jesus. Amém? Amém. Santo Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos despertou essa manhã para virmos para a tua casa, para ouvir a tua palavra e que possamos sair daqui alimentados por ela e que possamos ir para a nossa casa e refletirmos naquilo que ouvimos e que possamos praticar em nossas vidas. Nos leve em paz para nossos lares, na companhia dos seus anjos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus.